Oi, turma, tudo bem? Acadêmicos do nono período de Direito. Vamos retomar aqui com o nosso Direito Internacional. E para a aula de hoje, eu resolvi fazer uma retomada do conteúdo com vocês, já que a gente já tinha finalizado, eu ia começar conteúdo novo com vocês, né? Porque inicialmente era para a gente fazer as avaliações quando a gente retomasse as aulas presenciais, né, de forma presencial. Porém, como não tem previsão para esse retorno, foi marcadas as avaliações, as primeiras avaliações. Então, a nossa N1 foi marcada para o dia 30 de abril. Então, como a gente já finalizou o conteúdo, eu vou fazer uma retomada com vocês. Vamos fazer uma revisão aqui dos pontos que vocês precisam, né, rever, reler e retomar para a prova. Tá? Então, primeiramente, eu vou deixar aqui no roteiro de aula o link para o acesso ao vídeo, né, onde a gente vai fazer essa retomada dos pontos. E é muito importante que vocês releiam as leis e os artigos referentes às aulas, aos conteúdos vistos, tá? Então, a Lei de Imigração 13.445 de 2017, a LINDB, o Código de Processo Civil e a Constituição Federal. A LINDB e o Código de Processo Civil basicamente são os artigos que falam sobre o conflito de leis e o conflito de jurisdição. E a Constituição Federal, os artigos que falam sobre a naturalização, né, e a questão da nacionalidade, dos brasileiros natos, né, perda da nacionalidade, etc. Então, nessa retomada, o que a gente vai revisar? É muito importante, primeiro, a gente frisar que todo o conteúdo visto para N1 está dentro do direito internacional privado, tá? A gente vai começar o direito internacional público ainda. Então, tudo que a gente viu são tópicos do direito internacional privado. Então, a gente viu sobre a nacionalidade, lei de imigração, conflito de leis, conflito de jurisdição, homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur às cartas rogatórias. Reveja todo o material de apoio disponível para vocês, tanto o material que foi disponível presencialmente, lembra que eu deixei para vocês no Xerox? Eu também deixei no material de apoio, o mesmo material que eu deixei no Xerox, e o material disponibilizado no Unimestre e as videoaulas, tá? Então, reveja esse material para a prova, para vocês se prepararem para a avaliação. A nossa avaliação será online, o link vai ser disponibilizado lá no Unimestre no dia 30/4, das 19 às 21 horas. Então, atentem-se ao horário. Então, a gente viu lá na primeira aula o que era direito internacional privado, né? E já iniciamos os estudos sobre nacionalidade. A gente viu a questão da aquisição da nacionalidade, originária, derivada, sobre os sangues, né? E os soles, que podem se dar essa aquisição originária dessas duas formas, pelo sangue ou pelo solo, depende, né, do nascimento, do país, do critério do país. Vimos a aquisição derivada, que é a naturalização, né, como se dá aqui no Brasil. Vimos a questão dos brasileiros natos, está lá no artigo 12 da Constituição Federal. Quem são os brasileiros natos, né, considerados os brasileiros natos. Vimos também sobre polipátria e os apátridas. Quem são, né, esses indivíduos com mais de uma nacionalidade e aqueles que não têm nenhuma nacionalidade. Sobre a questão do naturalizado, muito importante a gente relembrar que a Constituição Federal, ela traz duas hipóteses, né, de naturalizado, com prazos, inclusive. Então, ela trazia aqui a questão da naturalização, né, originários dos países de língua portuguesa, exigida para as pessoas portuguesas, e para os demais estrangeiros, os 15 anos de residência no país, né? E a lei
de Imigração, 13.445 de 2017, ela traz outras hipóteses, ela traz novas hipóteses, né? Então, apesar de não ser nada complicado, cuidado para vocês, né, não fazerem confusão, atentar-se ao prazo, porque antes a gente tinha aquele prazo de 15 anos, né, e a lei trouxe um outro prazo, um prazo mínimo de 4 anos para naturalizar, que pode ser ainda reduzida para 1 ano, a depender dos critérios, né, exigidos. Trouxe a naturalização extraordinária, que é a mesma, também trazida pela Constituição, a naturalização especial e a naturalização provisória, além de uma naturalização simplificada para os apátridas, tá? Então, cuidado com essas novas formas de naturalização que a lei nos trouxe. Vimos também a questão da perda da nacionalidade, né? Como ela acontece, também está lá na Constituição Federal, tá? Depois da nacionalidade, nós fomos para a lei. Nós vimos a Lei de Imigração 5 de 2017. A gente antes, né, daquele que migra. Vimos quais os princípios essa lei consagra. Vimos a questão dos documentos de viagem, do visto, né? Quais os vistos que essa lei traz, os requisitos de cada visto, nós também vimos, diplomático, de cortesia. Então, façam a releitura desse material. Vimos essas medidas, tanto medidas de proteção, né, de acolhimento. Aqui eu faço até um parênteses no outro material aqui, ó, separado, que eu deixei para vocês, das medidas de retirada compulsória. Então, a gente faz um estudo, a gente fez um estudo em sala, né, de cada um desses institutos de forma separada. Então, a gente viu as medidas de retirada compulsória, que é a deportação, repatriação, expulsão. Vimos as medidas de cooperação, que é a extradição, né? Outras medidas de cooperação, que é a transferência de execução de pena e a transferência de pessoa condenada, e o asilo político, né? Que é um instrumento de proteção. Então, se refere ao acolhimento, né, de uma pessoa. Então, a gente viu todas essas medidas. Tá aqui, tanto na lei quanto naquele material apartado. Vimos também a questão do emigrante, né? Quais as políticas públicas para essas pessoas, para esses brasileiros que vivem no exterior. Aqui nesse documento, tá vendo? Tem a questão da extradição mais detalhada, ó, o compromisso que o Estado que requereu a extradição tem, como que se dá a extradição, ó, o processo, se for procedente, se for negada, as condições para se conceder, quando é que não se extradita. Então, tá tudo aqui. Dentro dessa lei, a gente fez alguns parênteses e fazendo um elo, né, um link ao filme que a gente viu em sala. E a gente viu, né, a diferença de visto e autorização para residência. Vimos também a diferença de refugiado ou visto de acolhida humanitária, né? A gente fez esses parênteses todos em sala de aula, todas essas reflexões, mas tem um materialzinho também que eu tinha deixado para vocês lá no Xerox, tá? E depois a gente veio para o conflito de leis e conflito de jurisdição. A gente viu primeiro os elementos de conexão, né, que facilita bem a identificar qual a lei e qual o ordenamento e qual a competência para resolver, para solucionar um caso, né, um conflito, dirimir um conflito que tenha um elemento estrangeiro.